Estamos em uma encruzilhada crítica, enfrentando desafios sem precedentes que ameaçam a própria existência da vida como a conhecemos. Cada vez mais pessoas dependem dos recursos naturais limitados do nosso planeta. O ritmo frenético com que consumimos esses recursos está rapidamente esgotando as reservas finitas que levaram milhões de anos para se formar. O tempo para agir é agora. Olá, eu sou a professora Tabata, professora de Direito Ambiental da FUNEP. E assim como você, observando os estragos causados pelas chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias, venho te convidar para refletir sobre a problemática ambiental em relação a tragédias naturais, causas, efeitos e o que se pode fazer para evitar novas tragédias como essa. Para começar, convido você a refletir sobre a expressão meio ambiente, expressão tão mencionada nos últimos tempos. A expressão meio ambiente, pelos especialistas, já suscita dúvidas, críticas ou questionamentos em relação à palavra meio, porque não existe um meio, uma metade, uma parte do meio ambiente, uma vez que o meio ambiente é um todo, considerando que temos um único planeta Terra em que todos os eventos naturais que aconteçam, que interfiram no meio ambiente, que possam causar divergências em relação ao clima e à temperatura do planeta, alcançam as pessoas em qualquer lugar do mundo. Por isso, a expressão meio ambiente precisa ser compreendida em uma magnitude maior, considerando todo o espaço geográfico. Assim, não é porque em minha residência eu tenho uma água tratada de qualidade, eu tenho um abastecimento de água ou eu tenho um ar de qualidade conforme as medidas são feitas, mas eu não esteja sendo alcançada pelos problemas ambientais. Porque aparentemente a poluição que acontece em grandes centros urbanos distantes de onde eu estou, esta poluição pode não chegar em um primeiro momento diretamente ali no meu dia a dia. No entanto, esta poluição é toda absorvida pela atmosfera terrestre e gera o chamado efeito estufa. Hoje fala-se muito do aquecimento global, que é um fenômeno que acontece decorrente das interferências do homem no meio ambiente, especialmente pelos emissores poluentes, essencialmente o gás carbônico, o gás metano, que são produzidos decorrentes da exploração do homem dos recursos naturais, que ao longo dos milhares de anos foi feito de maneira desmedida, irresponsável. E somente nas décadas de 60 e 70, a humanidade começou-se a perceber da necessidade de ter uma atuação responsável no meio ambiente. E assim, a ONU criou o conceito de desenvolvimento sustentável em 1972, identificando aquele desenvolvimento como o uso dos recursos naturais de forma a atender às necessidades das gerações atuais, sem comprometer também a possibilidade de que as gerações futuras também possam usufruir dos recursos naturais de forma a atender também às suas necessidades. E assim, nos anos seguintes, as décadas de 70 e 80, é que se começou mundialmente a produzir leis e constituições federais prevendo a necessidade de respeitar o meio ambiente, de estabelecer limites à exploração do homem e trazendo responsabilidade administrativa, civil e inclusive criminal decorrente da exploração irresponsável. Mas esta responsabilidade muitas vezes é atribuída exclusivamente ao Estado, na esfera federal, estadual ou municipal. No entanto, é importante que se diga que todos são responsáveis, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, hoje, segundo o nosso artigo 225 da Constituição Federal, e toda a nossa legislação vasta que protege o meio ambiente, mas, além de um direito, é um dever de todos. Cada cidadão
também têm a obrigação de contribuir para a preservação do meio ambiente. E o que está acontecendo nos últimos tempos é que as pessoas estão muito envolvidas nos seus compromissos e nas suas necessidades decorrentes da sua vida civilizatória moderna e não conseguem destinar um tempo para aprender um pouco mais sobre o meio ambiente e sobre a importância da sua participação individual na tratativa das questões ambientais, a fim de evitar novas tragédias, que são chamadas de tragédias naturais, mas vejam, são também tragédias artificiais, porque decorrem desta interferência do homem no meio ambiente. Assim, cabe investigar e questionar internamente a cada um o que se está fazendo para contribuir para evitar novas tragédias. Quando se fala em destinar milhões ou bilhões de reais para reestruturar, para reconstruir os lugares que foram alcançados pelas tragédias, como agora no estado do Rio Grande do Sul, não será suficiente se parte deste dinheiro não for destinado à infraestrutura das cidades, das encostas, dos morros, para escoamento da água e também para educação ambiental, para que todos tenham a consciência da importância de sua participação individual também nesta tarefa mundial. Por isso, hoje também se fala muito em flexibilizar, ou seja, relativizar a legislação que foi construída nos últimos anos ou nas últimas décadas, tentando proteger o meio ambiente, porque as questões econômicas se impõem, sim, e é inevitável a nossa interferência no meio ambiente. Nós precisaremos interferir no meio ambiente para produzir a nossa alimentação através da agricultura, através da pecuária, para o nosso abastecimento de água, para a produção dos bens materiais de consumo ao estágio da sociedade que vivemos. Mas é indispensável que haja um uso controlado, regrado e responsável, para que não haja a escassez ou até mesmo a extinção dos recursos naturais ou tragédias que causem, inclusive, uma reparação impossível e, inclusive, as mortes como estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Assim, os projetos de lei que pretendem flexibilizar, permitindo uma interferência maior nos biomas e alterando significativamente o meio ambiente e o ecossistema como um todo, precisam ter um olhar não só sobre o aspecto econômico, mas também ambiental e social. Assim, convido todos a que reflitam sobre a sua participação, a sua responsabilidade e a sua análise em relação aos direitos ambientais, à legislação ambiental e à participação social individual de cada um na nossa sociedade. Assim, com este convite, com essa reflexão, eu encerro a minha fala, agradeço a atenção de todos e espero para uma nova conversa e uma nova oportunidade. Muito obrigada.